Ike Batista, na lista de procurados pela Interpol. Empresário tem a prisão preventiva decretada, acusado de pagar propina milionária ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A defesa de Ike disse que já está negociando o retorno do empresário com as autoridades brasileiras. Região metropolitana de São Paulo sofre com chuva forte. Em Caieiras, casa e carro são arrastados em deslizamento de encosta. Diretora é morta a tiros em porta de escola em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A primeira crise diplomática de Donald Trump. Presidente do México cancela a visita ao novo líder dos Estados Unidos. Incêndio florestal atinge mais de 1000 casas no Chile e devasta a área 2 vezes maior que a cidade de São Paulo. Fogo em loja de autopeças destrói um quarteirão inteiro em Campinas. Governo Federal e Rio de Janeiro fecham acordo para a recuperação fiscal do Estado. Medidas incluem aumento de impostos e da contribuição dos servidores à Previdência. Exclusivo, as primeiras imagens do maior avião comercial do país. Não é apenas o maior, ele é também o mais moderno. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O empresário Ike Batista teve a prisão preventiva decretada hoje no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de pagar propina de 16 milhões de dólares ao ex-governador Sérgio Cabral. Ike está em Nova York e foi incluído na lista de foragidos da Interpol, a Polícia Internacional. Outras 8 pessoas tiveram a prisão decretada na Operação Eficiência da Polícia Federal. Os advogados de Sérgio Cabral não quiseram comentar as novas denúncias contra o ex-governador. A defesa de Ike Batista apenas informou que ele vai se apresentar em breve à Justiça. Os advogados de Flávio Godinho, Tiago Aragão, Álvaro Noves e Sérgio Oliveira, Maurício Cabral e Francisco de Assis Neto também não quiseram se manifestar. Ike Batista já esteve na lista dos mais ricos do mundo, frequentou as colunas sociais e foi símbolo de sucesso. Sem ter como cumprir as promessas na área de exploração de petróleo, o empresário viu o império desmoronar no efeito dominó. A diretora de uma escola foi executada quando chegava para trabalhar em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O ex-marido dela, que disputava na justiça parte do patrimônio do casal, será chamado para depor. Foram presos hoje em Porto Alegre 3 assaltantes de banco acusados de atacar agências da Caixa Econômica Federal. A polícia estima que a quadrilha tenha roubado R$1 milhão nos últimos 2 anos. A ex-primeira-dama Marisa Letícia continua internada em São Paulo depois de sofrer um AVC, acidente vascular cerebral. A repórter Lívia Raik está no hospital e tem as informações ao vivo. Lívia, boa noite. Qual é o quadro de saúde de Dona Marisa? Obrigada, Lívia. O temporal que atingiu São Paulo nesta tarde deixou a cidade em estado de atenção para alagamentos. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o primeiro mês de 2017 já está entre os 5 mais chuvosos da história. A Prefeitura de Xinguara, no sul do Pará, decretou situação de emergência por causa de um surto de chikungunya. 2 mortes foram confirmadas e outras 3 são investigadas. E mais de 10 mil moradores estão com sintomas da doença. Hoje, o Ministério da Saúde confirmou os primeiros casos suspeitos de febre amarela nos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Vamos a outras notícias pelo Brasil. 6 dias. Esse foi o tempo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou para criar a primeira crise diplomática do novo mandato. E foi justamente com o vizinho, depois do anúncio da construção de um muro na fronteira com o México, o presidente Enrique Peña Nieto resolveu cancelar a visita que faria a Trump. Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Em menos de uma semana no poder, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele criou um atrito com o México. Qual é a avaliação do governo brasileiro, do governo Temer, sobre o começo da administração Trump? Obrigada, Kennedy.
O Ministério da Educação prorrogou o prazo para inscrição no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, até às 11h59 da noite do próximo domingo. As inscrições estavam previstas para terminar amanhã, mas o governo resolveu aumentar o prazo por causa de problemas no site do programa. Veja daqui a pouco, juros do cartão de crédito batem novo recorde no país. Governo federal fecha acordo para socorrer as finanças do Rio de Janeiro. Novo sistema vai permitir pagamento de boletos vencidos em qualquer banco. Chile enfrenta o pior incêndio florestal da história do país. A gente volta já já. Começou a valer hoje em todo o país a lei que regulamenta o salário por comissão nos salões de beleza. A nova regra garante aos profissionais direitos como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. O governo federal fechou um acordo para socorrer as finanças do Rio de Janeiro. O pacote de medidas soma 26 bilhões de reais. 2 pessoas morreram hoje na queda de um avião de pequeno porte na Austrália. Veja em instantes. Empresas aumentam ofertas de vagas em estágio em todo o país. Incêndio florestal atinge mais de 1.000 casas no Chile. O perigo do consumo excessivo de chás em dietas de emagrecimento. Não perca, é já já. A partir de março, boletos bancários vencidos poderão ser pagos em qualquer agência. Essa é uma boa. É uma boa, Joseval. Além de facilitar a vida dos clientes, esse novo sistema vai evitar fraudes que só no ano passado causaram prejuízo de mais de 300 milhões de reais. Os juros do cartão de crédito bateram um novo recorde no país. A taxa chegou a pouco mais de 484% ao ano. Para fugir de uma conta exorbitante, a recomendação é evitar o parcelamento da fatura e pagar em dia. Hoje, o Conselho Monetário Nacional decidiu proibir, a partir de abril, as administradoras de financiarem o saldo devedor dos clientes pelo crédito rotativo por mais de um mês. E uma notícia boa também para os jovens que chegam ao mercado de trabalho. Cresceu a oferta de estágios no país. Você vai ver agora as primeiras imagens do maior avião comercial do país. O novo jato está sendo produzido pela Embraer em São José dos Campos, interior de São Paulo. A chuva intensa tornou quase proibida a viagem pela BR-316. É a única ligação terrestre de Manaus com os estados do sul do Amazonas. Os repórteres Marquilze Pereira e Anderson Luiz mostram alguns dos trechos mais críticos dessa estrada. O Chile enfrenta o pior incêndio florestal da história do país. Em 2 dias, as chamas atingiram mais de 1.000 casas e destruíram a área equivalente a 2 vezes a cidade de São Paulo. Pelo menos 9 pessoas morreram. E agora o esporte com as novidades do mercado do futebol. Nós vamos falar com o Bruno Vicari, que ele está voltando de férias hoje. Boa noite, Bruno. É isso, Joseval. Boa noite, boa noite, retorno. Raquel. E voltei, obrigado, viu, Raquel? Voltei em uma quinta-feira que foi, sim, bem movimentada. Olha só, o Corinthians recebeu uma proposta pelo Rodriguinho, enquanto o Palmeiras apresentou o atacante William. Muita gente tem apostado em chás para emagrecer. O problema é que, em excesso, essas bebidas à base de plantas e de ervas podem fazer mal à saúde. Por exemplo, a chamada dieta do chá pode afetar o rim e o fígado. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.